Olá, este é o Carol's Talks e eu sou Caroline Taborda da Alegrave. Este é o podcast em que você entende a importância de uma gestão jurídica para o seu negócio. Eu quero agradecer vocês nesse episódio especial de encerramento da primeira temporada do Carol's Talks por ter contribuído com o nosso canal. Sim, ao ser nosso seguidor, ao compartilhar os vídeos, as dicas com as pessoas do seu relacionamento, você contribui muito para o nosso canal. E eu fico muito feliz de estar aqui neste momento conversando sobre os 13 primeiros episódios do Carol's Talks, sobre a nossa primeira temporada. Óbvio, né? Teremos segunda temporada em 2024. Mas eu também quero agradecer a todos os convidados especiais. Foi muito satisfatório, muito bacana recebê-los e poder contribuir com os nossos ouvintes e vocês poderem dividir um pouquinho do conhecimento de vocês. Então vamos lá, né? Não posso deixar também de agradecer os nossos patrocinadores, a Dream Up, que trata de vestuário feminino, que é uma empresa que ela passa através da vestimenta a essência de uma apresentação formal, de uma boa vestimenta que contribui com a comunicação visual do profissional. Então você, mulher profissional que gosta de transferir essa sua essência na vestimenta, Dream Up é a loja que combina com você. Nossa, eu me senti agora muito blogueira. Enfim, nós temos também a FG Soluções, que é uma empresa que trabalha com gestão ambiental, né? Com liberações, com análise ambiental do seu negócio e também com engenharia da segurança do trabalho. As duas patrocinadoras do Carol's Talks tem desconto especial com o nosso cupom, né? Você pode utilizar o cupom Carol's Talks e aí conversar com eles para ter uma negociação melhor para você. E eu também já quero deixar aqui aberto que para nossa temporada 2024, se você quer ser um patrocinador do Carol's Talks, se você quer ter a sua marca aliada com a nossa essência, né, com o conhecimento jurídico, com a comunicação para o setor empresarial e para o setor jurídico, é só você deixar um contato, entrar em contato comigo através dos comentários ou também me chamar pelo direct do Instagram, ali no @caroltaborda.adv, e nós estamos aí avaliando os nossos parceiros, patrocinadores para a próxima temporada. Gente, vamos seguir aquele golinho de água esperto, porque nesse episódio eu não tenho nenhum convidado especial aqui, porque o meu convidado especial é você, para a gente lembrar das valiosas dicas que nós passamos, que nós recebemos dos nossos convidados neste ano de 2023, que foram 13 episódios do Carol's Talks. Então, fazendo aqui uma retrospectiva mesmo, no primeiro episódio, que foi o de estreia, ele teve como tema o direito nosso de cada dia, em que o Dr. Carlos Alexandre Lorga, ele falou sobre a experiência dele enquanto advogado, em administrar um escritório. Muitas vezes o colega advogado aí saiu de uma instituição, de uma firma e quer abrir o seu próprio escritório. E passa por alguns desafios de como administrar, porque não é uma empresa, né? Você ter o seu escritório, você está empreendendo no ramo jurídico. E o Dr. Carlos trouxe algumas dicas valiosas. Então, isso vale para você que quer entender a dinâmica de um escritório de advocacia e para você, enquanto cliente, também saber sobre essa trajetória dos advogados. O segundo episódio, ele foi abrilhantado com o Dr. Fernando Mânica, que ele é procurador do estado do Paraná. E ele trouxe a visão de um advogado do estado, que ele passou num concurso e atua como um procurador, como um advogado do estado do Paraná, especificadamente na área de contratos administrativos, de processos de licitação, mas ele também atua com compliance. O que é compliance, doutora? Vamos lembrar. Compliance é atuar em conformidade ética, conformidade com as leis. E nesse segundo episódio, o Dr. Fernando Mânica contou
sobre licitações, os contratos, como foi a trajetória profissional dele, pessoal até ser um procurador do estado, e também os desafios da profissão. Então, quer saber mais sobre a atuação de um procurador, quer saber sobre os desafios desse concurso e também sobre como deixar a sua empresa, a sua instituição em conformidade ética, conformidade legal, assista esse segundo episódio que o Dr. Fernando Mânica traz dicas valiosas. Vamos ver, no terceiro episódio, cara, foi muito legal, por quê? Porque a gente tratou sobre relacionamento empreendedor, relacionamento com a administração pública. Existe uma figura em que as pessoas costumam chamar de lobista, que é essa pessoa que atua com relações institucionais. E nós recebemos a Kátia Garbim, que ela é uma expert no assunto. Ela prestou serviço para grandes instituições na rede de telefonia, para a Federação das Associações Comerciais do Estado do Paraná, onde eu tive a honra de conhecê-la, e também atua agora de novo na área de telecomunicações, e ela contou os segredos desta profissão, o segredo do relacionamento, de como deve ocorrer esse diálogo entre instituições públicas e privadas e o quanto isso é benéfico para os dois lados, tanto para as instituições privadas como para as instituições públicas. A Kátia, ela mostra essa essência da comunicação no ambiente corporativo. Então foi bem interessante. Se você quer saber mais sobre como atuar nesse segmento, sobre as peculiaridades das relações institucionais, não perca o nosso terceiro episódio. O nosso quarto episódio, ele nos mostra que além de ter um bom relacionamento, como a Kátia colocou, sobre a importância do setor de cobranças de uma empresa. Vamos pensar que você sempre foca na estrutura, como eu vou fazer, como eu vou organizar, como eu vou vender o meu produto e o meu serviço. Mas, às vezes, fica esquecido aqueles que estão lá para trás, os que não pagaram, os que estão devendo, ou que teve algum desentendimento na relação contratual e aquele fornecedor, aquele parceiro, aquele cliente ficou deixado para trás ali e às vezes, muitas vezes, impacta diretamente no orçamento da empresa. Então, quando a gente fala de uma gestão jurídica empresarial, nós estamos também falando, olhando para a dor de muitos empresários, e aqui eu digo do pequeno ao grande, que é a inadimplência. E o Davi Agnoleto, que ele é sócio da AB Soluções, ele foi nosso convidado desse episódio para trazer algumas dicas para você de análise de crédito, a importância da análise de crédito, a importância de uma cobrança adequada, respeitando a privacidade, respeitando os dados, de olho na legislação, porque não basta você fazer, tem que saber fazer de forma adequada para não criar outros problemas. Então esse episódio ele trouxe a dinâmica de como fazer isso de forma adequada e com profissionais adequados. Gente, vocês sabem que 90%, isso não é dado meu, não estou inventando, tá? Se você consultar aí dados do Sebrae, 90% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. O que isso significa? As micro e pequenas empresas, na maioria, é a família que decidiu tocar um negócio, que decidiu mudar de vida, que quis uma independência e buscou o seu próprio negócio. E nessa seara de micro e pequenas, nós temos aí, como eu disse, uma gama gigantesca de empresas familiares. Ou seja, eu me junto com o meu marido, com o filho, com o irmão, com o primo e vou fazer um negócio, né? Vou começar um negócio. Só que a gente não pode esquecer que é um negócio. E na maioria das vezes, quando chega no escritório uma questão de empresa familiar, está a questão de confusão patrimonial, o que é meu, pessoal, o que é da empresa,
às vezes acaba tendo conflito de entendimento do direcionamento de que um sócio quer para a empresa, um que ele quer para ele, e aí vem diversos problemas. Um detalhe que é importante sempre olhar nesses casos é a questão do próprio regime de casamento, quando você vai ser sócio do seu esposo, da sua esposa, o contrato social, quem vai ser o administrador, como que vai fazer isso, se vocês vão criar uma holding para administrar os negócios, se vocês vão ser sócio diretamente. Então, tudo isso nós conversamos neste episódio, que se me falha a memória aqui já é o 5º que a gente está falando, ou o 6º, meu Deus, peraí. Eu acho que é o 5º episódio, que a doutora Bárbara Ferreira, que é uma advogada especialista em direito de família, ela veio conversar com a gente sobre as demandas que ela recebe no escritório dela de família, mas que a essência é o direito empresarial ou que estão vinculados às empresas. Conversamos um pouquinho também, claro, sobre a mulher empresária, sobre a posição da mulher no mercado de trabalho, sobre a questão psicológica de envolvimento das partes aí, do marido, da mulher, do homem, da mulher, do esposo, da esposa, enfim, após o divórcio, durante o divórcio, na guarda dos filhos. Então a gente lembra, né, que não somos robôs, que somos pessoas, que temos várias questões, vários âmbitos, e quando a gente vai tratar da resolução de um problema de uma empresa familiar, nós precisamos olhar para o bem-estar de todos daquela família. Então, se intercala o direito empresarial com o direito familiar neste âmbito. Quando a gente fala aqui, né, de direito de família, de direito empresarial, a gente acaba lembrando de conflitos que acontecem. E eu sei que você já deve ter imaginado, lembrado aí de muita coisa que aconteceu com você na administração do seu negócio, no âmbito familiar ou de um amigo. Por isso que no 6º episódio eu fiz questão de trazer como convidado o Marcel Túlio. Por quê? Porque ele é coordenador do Sejusc, um dos coordenadores do Sejusc, o Centro Judiciário de Conciliação do Estado aqui do Paraná, para tratar sobre a mediação, a conciliação como uma forma de resolver conflitos. Eu gosto de tratar das formas adequadas de resolução de conflitos. Quem aí já me conhece pessoalmente ou profissionalmente sabe o quanto eu busco trazer a conhecimento das pessoas a importância de avaliar qual é o melhor método para aquele caso em específico. Eu acredito, né, toda essa minha experiência profissional me fez observar que não há um método padrão único para todo e qualquer caso, principalmente quando a gente fala de ir direto para o judiciário, de processar. Muitas vezes o risco daquela ação, o risco daquela demanda, ele pode ser muito menor ou estar previsível quando você leva ele para um outro método de resolver, por exemplo, a mediação. E o Marcel, com toda essa experiência dele no processo judicial, tratando de mediação e de conciliação, aqui se você não lembra ou se você não sabe, tá tudo lá nesse episódio, no 7º episódio, mas eu vou dar essa dica aqui de novo para você. No trâmite do processo judicial, você pode suspender o processo e falar assim, olha, eu quero uma sessão de mediação, e o Poder Judiciário nomeia aí um mediador judicial para ir lá e colocar vocês para conversar. O que o mediador faz? Ele reestabelece o diálogo, ele coloca as partes para tira aquelas barreiras ou aqueles filtros que geraram angústia, que geraram constrangimento e que fizeram que as partes parassem de conversar, né? Porque anterior teve um relacionamento, muitas vezes já tinha um relacionamento, ele foi fragilizado por várias coisas que foram acontecendo e depois explodiu ali um conflito. E o mediador, ele tem esse papel de reestabelecer a comunicação, de facilitar a comunicação entre as partes para que elas mesmas consigam chegar a uma solução. Então, se você já tem um processo em trâmite e entende que já está desgastando demais, que já chegou num ponto que não vale mais a pena brigar do jeito que está brigando,
e entende viável uma mediação, o seu advogado lhe aconselhou, ou se você quiser procurar o seu advogado para se aconselhar sobre, é sempre bem recomendado este momento. Lembrando que a mediação, ela é uma sessão, embora esteja dentro do Poder Judiciário ali, ela não é utilizada como prova no processo, então o mediador também não pode ser testemunha, tem toda a questão da confidencialidade, da informalidade também, então é um momento bem proveitoso para as partes, né? Às vezes você pode resolver uma questão, não precisa resolver todo o processo, mas que ajuda aí no deslinde da causa e também traz uma paz para você depois quando você consegue resolver que vale a pena. Então, nesse episódio, a gente tratou essencialmente sobre isso. Claro, conhecemos um pouquinho também do Marcel, ele falou sobre a vida dele, sobre os desafios, foi muito bacana. Olha, corrigindo, esse era o 6º episódio. O 7º episódio, nós recebemos um desembargador, o Dr. Sérgio Patitucci. E ele veio trazer a visão do Poder Judiciário, porque muitas vezes a gente fica conversando no âmbito empresarial, nós temos a posição, a visão ali do empresário, nós temos a visão do consumidor, nós temos a visão do advogado, mas e o que quem julga, quem está lá do outro lado, entende sobre essas demandas, como que enxerga elas? Então nós conversamos com o Dr. Sérgio, ele nos abrilhantou contando a trajetória profissional dele, alguns desafios na carreira dele. Ele mostrou também a produtividade, o número de processos julgados, né, ao longo de um ano, que realmente assim é admirável, né? A demanda, cumprir com toda essa demanda, e não é só assinar, como ele disse no episódio, né, uma sentença. Você tem que analisar, você tem que comparar todas as provas, no final tomar uma decisão e que impacta ali vidas que estão atrás, representadas através daquela empresa, através daquele processo. Ele também falou bastante sobre as demandas predatórias, como elas prejudicam o andamento da justiça. Nós costumamos, né, questionar por que um processo demora tanto, por que eu fico aí 6 anos esperando uma decisão definitiva, mas o Dr. Sérgio, ele trouxe essa questão também de escritórios de advocacia e também empresas que andam com muitos processos ao mesmo tempo para inviabilizar a defesa, e isso acaba tomando muito tempo do Poder Judiciário. Então, muitas questões que às vezes poderiam ser resolvidas fora ou que são utilizados o processo como estratégia acaba prejudicando o acesso à justiça, o direito de pessoas que realmente precisavam de uma decisão judicial. Então é bem importante a gente conhecer essas minúcias, esses detalhes, né, do trabalho, do dia a dia do Poder Judiciário e entender melhor o porquê do tempo, o porquê das demandas. No episódio 8º, nós recebemos a doutora Giovanna Piacentini. Ela é uma advogada especialista em oratória jurídica e nós conversamos, analisamos a situação do julgamento no STF da sustentação oral de alguns advogados, naquele caso esqueci, dos atos lá de janeiro, eu vou colocar aqui a legenda depois, mas em que teve os processos judiciais sobre atentado a instituições democráticas, onde as pessoas acabaram invadindo o STF e etc. Então, ali teve, né, um desdobramento gigantesco, vários posts, vários comentários, notícias na televisão sobre o posicionamento de alguns advogados. Tiveram alguns advogados que desabafaram, teve uma em especial que acabou até fazendo um desabafo mais aprofundado sobre como ela se via na situação de advogada naquele julgamento. E eu convidei a doutora Giovanna para ter esse olhar técnico sobre a postura do advogado no momento de uma sustentação oral. O que ela destacou, e eu super recomendo que você assista, sendo advogado ou não, esse episódio, porque uma coisa bem importante, ela falou sobre o poder da oratória,
o como se posicionar, sobre a fala, sobre a postura, sobre a gesticulação. Então, é um conjunto de elementos que trazem uma comunicação eficiente, que não é só falar bem, não é só ser desinibido, é toda aquela questão de convencimento, como que você consegue atingir o seu objetivo na comunicação com uma técnica de oratória adequada. Então esse episódio vale a pena, não só para quem é advogado, não só para quem vai fazer sustentação oral, mas também para você na abordagem do seu cliente, né, nos seus relacionamentos, o que você pode aprender com isso. Bom, também a gente falou nesse âmbito de comunicação eficiente, eu convidei a doutora Ana Paula Graffi, que ela é uma precursora da comunicação não violenta aqui no estado do Paraná, principalmente, e ela trata sobre essa questão de você saber ter uma escuta ativa, de fazer uma comunicação efetiva, usando as técnicas dessa abordagem da comunicação não violenta. E o quanto isso é importante na prevenção de conflitos. Na minha estrutura profissional, eu prezo muito pela estabilidade das empresas. Quando eu trago aqui questão de gestão jurídica empresarial, é não só você ir lá e ter uma boa defesa em um processo judicial, é você poder olhar para o seu negócio, olhar para a sua empresa e ver quais são os riscos que ela está suscetível e como você minimiza esses riscos em todos os âmbitos. Então, quando eu trago aqui no Carol's Talks pessoas que falando sobre comunicação, é porque ela é uma essência, seja comunicação escrita, seja comunicação visual, seja comunicação falada, ela reflete o que você quer do seu negócio, como você entende o seu negócio. E isso terá esses reflexos jurídicos inquestionável, essa questão, né? Então, por isso a importância de você aprender sobre comunicação aqui no Carol's Talks. Seguindo com a tal da comunicação, você que tem um negócio, você tem colaboradores, você se comunica com a sua equipe. E nada melhor do que uma comunicação eficiente. Você sabe, né, que existem, além de relação de consumo, a relação tributária, estrutural da sua empresa, tem que os riscos trabalhistas. E eles iniciam, começam, terminam dentro de uma comunicação dentro do seu ambiente de trabalho. A comunicação tem um poder gigantesco e por isso a especialista, jornalista Gabi Brandalize, que atua orientando as empresas sobre uma melhor performance na sua comunicação, veio trazer algumas dicas valiosas. E olha, gente, eu aprendi muito com a Gabi. Eu fiz questão que ela viesse porque ela me ensinou muito a ter essa coragem, a estar aqui hoje, né? A gente dando a nossa imagem, colocando ela numa vitrine gigantesca. E ela me ensinou muito sobre posicionamento e autoestima profissional. Isso são 2 divisores de águas na minha profissão e eu entendo assim super válido você ir lá dar uma olhada nesse episódio e aprender um pouquinho com a Gabi também. Eu espero tê-la novamente, assim como todos os convidados, né, no nosso podcast. Mas se você quer saber mais sobre, se você gostou, se você ficou com aquele gostinho de quero mais, porque muita gente me encontrou na rua depois e falou, Carol, o que foi aquele episódio? Eu gostei muito. Então, se você é uma dessas pessoas, coloca aqui no comentário quem você quer ter de novo no Carol's Talks, o que mais você quer saber sobre. Eu adoro esse feedback, é muito bacana, ajuda a gente a trazer conteúdo de relevância, porque é isso que este é o objetivo, né? Trazer informação de qualidade, de relevância, que faça a diferença no seu dia a dia. Lembrando, a Gabi foi no episódio 10, tá? Então, se você quer saber, corre lá no episódio 10 para você ter mais dicas com Gabi Brandalize. O 11º episódio, ele foi voltado para a comunicação eficiente com o seu cliente, estratégias de marketing
principalmente no digital e vendas. O título do nosso podcast foi o embate do departamento comercial com o departamento jurídico. Por quê? Dentro das instituições, eu já fui assessora interna de empresa e tinha muito isso. De novo, vai bater lá com o jurídico. O jurídico não quer que você venda porque fica aí bloqueando tudo. E é necessário desenvolver uma maturidade, um conhecimento de que cada departamento ou cada pessoa é uma engrenagem dentro da máquina da empresa. E nós queremos que ela flua bem, que ela esteja redondinha, como a gente diz na linguagem popular, né? Então, o que se faz necessário nesse ambiente? Ao contrário de ter um embate, que às vezes acaba até se tornando pessoal, é ter um alinhamento para que o departamento jurídico converse de forma adequada com o departamento comercial, assim como é o RH, assim como é a administração, assim como é com os sócios, mas principalmente com o departamento comercial, porque é ele que transpõe a essência da empresa para os consumidores, para os parceiros, para as negociações. E se eles não estiverem bem alinhados, a gente vai ter dificuldades, por exemplo, na hora de fechar um contrato. Então, às vezes, o comercial fez todo aquele trabalho de angariar, de convencer, e no momento de fechar o contrato, esbarra numa cláusula, que para o jurídico é essencial, mas para o comercial, gente, é um negócio, vamos fechar. Enfim, a dica mais importante, assim, essencial, o coração desse podcast, eu vou falar para você, mas é para você ficar com gostinho e correr lá e assistir esse episódio, porque são dicas muito ricas e fáceis e práticas, tá? É do dia a dia, não é nada que você vai precisar fazer no documento, não, é para você aplicar no teu dia a dia. E é sobre a importância do comercial conhecer o contrato de prestação de serviço, conhecer a estrutura jurídica. Eu não tô falando aqui que ele tem que ser um expert no direito, eu não tô falando aqui que ele tem que decorar as cláusulas, mas não, ele precisa saber o porquê de cada cláusula tá ali. Por que eu tô falando que o prazo de entrega é de tantos dias e não pode ser menos? Sei lá, coisas básicas. Por que da Lei Geral de Proteção de Dados no contrato? Por que eu tenho que prevenir isso? Por que o método de resolução de conflitos vai ser o Poder Judiciário ou vai ser uma mediação? Por que 3 reuniões? Entende? São esses detalhezinhos que estão todos lá previstos no nosso manual de relacionamento, que é o contrato, e que se o comercial tiver o conhecimento, na hora de ele vender o produto dele, já vai vender com essa essência de segurança e de conhecimento que está no contrato. Então, a minha dica, a minha recomendação é que você, empreendedor, você colaborador, você operador do direito, assista esse episódio e aplique no seu dia a dia algumas dicas ali que façam sentido para você, é claro, e você vai ver a diferença no resultado da empresa. Porque nós temos que pensar, né? Os departamentos são pró-negócio. A gente tem que fazer a empresa crescer, a empresa girar. E é num trabalho em conjunto que isso acontece. Nosso 12º episódio. Eu tenho uma colinha aqui, gente, porque foram vários episódios, vários conteúdos fantásticos e eu não posso esquecer nenhum. No 12º, nós recebemos a doutora Elisa, que ela está como presidente da Arbitac. A Arbitac é uma câmara de mediação e de arbitragem que ela foi desenvolvida pela Associação Comercial do Paraná e tem esse viés de trazer para os empreendedores, para os comerciantes, a viabilidade de resolver conflitos por outros métodos. E a arbitragem é um desses métodos. É uma decisão mais técnica, mais direcionada, o árbitro é um especialista naquela área que visa olhar para os detalhes técnicos da discussão, do conflito. O que eu gosto de destacar na arbitragem, e você vai ver bastante nesse episódio a doutora Elisa falando sobre, é a confidencialidade do procedimento, primeiramente, porque quando você entra com processo judicial, se ele não tiver as causas de segredo de justiça ou documentos específicos que você pede para o juiz analisar e te dar esse direito de sigilo, ele é público. Via de regra, ele é público.
Então você vai digitar aí num buscador da internet o nome da empresa, vai aparecer lá relações de processos, quem foram envolvidos, o que está se discutindo. E no procedimento arbitral, você está resguardado pelo sigilo, ele já pressupõe o sigilo, então as partes podem acordar por deixar ele público ou não, mas aquela questão delicada da sua empresa você vai resolver entre os envolvidos, você não precisa trazer a conhecimento público de todos. Né? Existem, claro, peculiaridades quando é administração pública, etc., mas a essência é essa. Outra coisa bem importante, outro detalhe importante, é que vocês podem negociar os prazos, você não precisa seguir aqueles prazos definidos no Código de Processo Civil. Então, as partes podem ajustar prazo de defesa, diminuir, aumentar. E uma estatística é que um procedimento arbitral ele tem durado aí, em média de 18 meses, diferente do judiciário, que você tem aí uma média de 6 anos para concluir um processo. Então, se vocês querem saber mais sobre o procedimento, sobre as vantagens, sobre como buscar essa ferramenta, como se inicia um procedimento arbitral, é neste episódio 12, 12º, que a doutora Elisa conta pra gente os detalhes sobre. Bom, gente, o que eu tenho para trazer para vocês sobre a essência do Carol Talks nessa primeira temporada? Como vocês sabem, eu trato de gestão jurídica empresarial e cada um desses convidados, eles mostram pra gente os diversos reflexos da ação jurídica dentro de uma instituição, a importância de cada um desses olhares. Então, cada episódio está conectado ao outro para que você entenda a importância de uma gestão jurídica eficiente na sua empresa. E isso independe do tamanho do seu negócio. Se você é um MEI, se você é uma média, uma grande empresa, é importante olhar para esses vários aspectos que eu trouxe assim de forma geral, você ter essa visão de interdisciplinaridade do direito e da atuação empresarial e como você pode evitar muitos conflitos, muitos problemas e ter uma gestão muito mais fluida do teu negócio. Agora, né, que vocês já conheceram um pouco sobre o meu trabalho, sobre esses ramos do direito que estão relacionados à gestão empresarial, nós vamos começar uma nova temporada em 2024. Eu gostaria muito de ter todos vocês lá no YouTube, eu digo, né? Aqui comigo, mas lá no YouTube assistindo cada um dos episódios. Continuamos às terças-feiras, às 19 horas. E nós vamos intercalar convidados com explicações mais diretas, eu e você, pra gente conversar sobre. Eu deixo aqui o meu @ do Instagram, caroltaborda.adv, para você deixar lá suas sugestões. Ai, Carol, eu quero saber mais sobre marketing jurídico, eu quero saber mais sobre direito do consumidor, trabalhista, que área você quer saber, sobre o que você tem dúvida no teu negócio. Coloca lá nos comentários, me manda um direct, e aí a gente vai incrementando o nosso Carol Talks pra gente trazer esses assuntos. Bom, eu quero contar para vocês aqui em primeira mão que ao longo desses anos da minha profissão, eu fiz um curso de mestrado em 2021, concluí em 2021, e desse meu mestrado em Direito Empresarial e Cidadania, nasceu um livro que é sobre mediação e arbitragem, uma análise econômica e comportamental da escolha dessas opções para resolver conflitos. Se você tem interesse em saber mais tecnicamente, mas mais detalhes, ele não é um livro só para advogados, tá? Já deixo claro aqui que ele foi pensado para o empresário aprender sobre, então sim, tanto para a área jurídica como para a área empresarial, para você alocar os riscos, para você aprender a tomada de decisão, como que faz essas escolhas, o que olhar, como olhar. Então eu fiz esse livro, escrevi este livro, né? Temos aí alguns planos para 2024 que eu conto para vocês no próximo Carol Talks, assim que a gente iniciar o ano. Eu desejo boas festas, muita alegria, muita bênção, muita graça divina. Para mim, sempre é uma graça. Eu agradeço a Deus por ter essa oportunidade, por poder estar aqui
trocando essa ideia com vocês, trocando conhecimento, podendo dividir um pouco disso que eu adquiri ao longo da minha carreira e venho aprendendo a cada dia. Então eu quero agradecer primeiro a Deus, claro, agradecer a vocês por me acompanharem aqui. Fico sempre aberta para perguntas, dicas, sugestões, feedbacks. Eu fico muito feliz de estar aqui e muito obrigada pela participação de vocês. Até o próximo Carol's Talks, bom final de ano, boas festas, boas férias e até o próximo.